Olá, tudo bem? Nessa aula de hoje vamos conversar sobre as órbitas, ou também sobre lançamento de satélites. Imagina que temos um corpo com uma certa massa m, ó, que eu estou usando como minúsculo, que seria o meu satélite que eu estou lançando. E aí esse corpo de massa m, ele se encontra a uma distância d do centro do planeta que ele está sendo lançado, né? Ou uma altura h em relação à superfície. Tanto faz. Aí não se esqueça, né, que se a gente considerar a altura h, a gente vai ter o d igual ao raio do planeta mais essa altura h. E aí esse corpo é lançado com uma velocidade inicial v0 tangente à superfície do planeta. E ele se encontra num local onde temos um campo gravitacional G. Então ele vai ter a força-peso, que é igual a mg. Esse corpo, como ele é lançado com uma velocidade inicial v0, ele pode descrever vários tipos de trajetória. Afinal, como temos a força-peso puxando, ele não conseguiria ir reto. Porque como a força-peso puxa, ele vai descrever alguma curva ao redor desse planeta que ele está sendo lançado. Essa curva é o que chamamos de órbita. Que tipo de órbita esse corpo consegue descrever ao redor do planeta? Basicamente, esse corpo poderá descrever 4 tipos de órbita, que eu coloquei com os números. A órbita 1 será uma órbita circular, ou a órbita 2, uma órbita elíptica, ou a órbita 3, uma órbita parabólica, né? Então é uma parábola, ou, por último, a órbita 4, que será uma órbita hiperbólica, ou seja, uma hipérbole. O que determina a órbita, basicamente, é o valor da velocidade de lançamento do corpo, que é essa velocidade inicial, que é tangente à superfície do planeta em torno do qual esse corpo está sendo lançado. Vamos começar com a órbita 1, que é a órbita circular. Então imagine que eu tenho o corpo, né, que é um satélite com massa m minúsculo, e esse corpo possui uma velocidade que eu vou chamar de v1. A força-peso, ela fica dirigida sempre para o centro do planeta, ou seja, perpendicular à velocidade. Concluo, se o corpo descreve uma trajetória circular ao redor do planeta, a força-peso, que é a força que fica dirigida sempre para o centro do planeta, ela passa a funcionar como força centrípeta. E a distância d, que o corpo se encontra do centro do planeta, passa a ser o raio da curva que ele está descrevendo. A partir disso, podemos igualar a força centrípeta com a força-peso. Força centrípeta, de acordo com as leis de Newton, vira massa vezes aceleração centrípeta, e força-peso, massa vezes gravidade. Massa com massa aqui vai dividir, ó. E aí aqui eu começo já a responder questões, exercícios. Se você observou, ó, não depende da massa do satélite, porque a massa do satélite divide aqui, ó. E aí concluo, a aceleração centrípeta do satélite, em qualquer ponto da sua órbita circular, é igual ao campo gravitacional ou a aceleração da gravidade no ponto onde esse satélite se encontra. De acordo também com as leis de Newton, a aceleração centrípeta de um corpo é igual à sua velocidade ao quadrado, que eu chamei de v1, dividido pelo raio da curva, que eu estou usando d. Podemos substituir aqui, ó, na aceleração centrípeta. Então vai ficar v1 ao quadrado sobre d é igual a g. Concluo o v1,
que é a velocidade que o corpo tem que ter para se manter em órbita circular, é igual a raiz quadrada de d vezes g. Essa forma também de cálculo, ó, ela é bastante usada, bastante cobrada em exercícios. Além disso, aprendemos na aula passada a como calcular o G, que é a gravidade ou campo gravitacional no ponto onde o satélite se encontra. A forma mais comum de cálculo que vimos foi G igual a Gzão, Mzão, sobre D ao quadrado. Podemos substituir ali, ó. Então a velocidade 1, que é a velocidade para o corpo se manter em órbita circular, fica igual a raiz quadrada de D ali, ó, D, que multiplica G, Mzão, sobre D ao quadrado. Aqui eu posso dividir, ó, D com um D ao quadrado aqui, ó. Concluo, a velocidade 1 também pode ser calculada fazendo raiz quadrada, ó, de G, M sobre D, onde G é a constante da gravitação universal, Mzão é a massa do planeta que o satélite está orbitando, massa da Terra, por exemplo, e D, a distância do centro do planeta ao ponto onde o satélite se encontra, que equivale também ao raio da sua órbita, que é circular. Caso apareça alguma forma diferente de cálculo, o local onde muda aqui, né, o que diferencia é o cálculo do G. Como falei, a gente aprendeu, né, várias formas de cálculo. Já se desejarmos que esse satélite, esse corpo, descreva a órbita 3, que é uma parábola, nós temos que lançá-lo com uma velocidade que eu estou chamando de V3. De uma certa, né, distância D entre o corpo e o centro do planeta. Essa órbita 3 é classificada como órbita de escape, ou seja, é uma órbita que o corpo consegue sair do campo gravitacional desse planeta. Então imagina que esse corpo, ó, vá percorrendo essa órbita, que é uma parábola, diminuindo a sua velocidade, né, que a força-peso vai atuando, até que ele chega num ponto que a gente chama de infinito, né, onde eu posso considerar o G igual a zero, consequentemente a força peso, né, a força de atração gravitacional igual a zero, onde ele está parado em repouso, consequentemente ele não tem mais energia potencial. Então nesse ponto aqui, ó, o corpo vem, parando, parou. Só que como ele não tem mais a força-peso puxando, porque ele sai do campo gravitacional, né, por isso que a gente fala que ele está no infinito, ele não volta mais. Então ele escapa do campo gravitacional do planeta. Com qual velocidade temos que lançar esse corpo para que isso aconteça? Para encontrar essa velocidade, a gente vai fazer uma análise de energia mecânica. Eu vou considerar aqui, ó, como momento inicial, aí não se esqueça que aqui ele vai ter uma energia mecânica inicial que é igual a energia cinética mais energia potencial. E aqui, ó, ele passa a ter uma energia mecânica final, que é zero. Zero por quê? Porque ele não tem mais a força-peso, porque ele já está num ponto sem gravidade, numa distância, né, tamanha, que ele não tem mais a gravidade, e ele chega nesse ponto parado. Então ele não tem nem energia cinética e nem energia potencial, porque não tem mais campo gravitacional força-peso. Não se esqueça que a única força que atua nessa trajetória é a força-peso, então eu posso igualar as duas energias, é um sistema conservativo. Então a gente faz assim, ó, energia mecânica inicial igual energia mecânica final. Energia mecânica inicial é a cinética mais a potencial. Final é zero, que eu acabei de
de explicar, né? Cinética inicial, que é no ponto de lançamento ali, ó, vai ser mv3 ao quadrado, né? V3 é a velocidade de lançamento para que isso aconteça, dividido por 2. Já a energia potencial gravitacional para um sistema de corpos fica menos Gzão, mzão, que é a massa do planeta, mzinho, que é a massa daquele satélite, né? Dividido por d, onde d, ó, é a distância do centro do planeta ao ponto onde ele se encontra, de centro a centro entre os dois, igual a 0. Ó. Aqui eu já posso dividir, ó, massa do satélite com massa do satélite. Mais uma vez eu reforço, não depende da massa do satélite, percebeu? Já respondendo perguntas, né? Concluo, ó, esse V3 vai ser igual a raiz de 2, ó, menos vai para lá mais, né? Vai ficar 2 vezes Gm sobre D. Essa é a velocidade que eu tenho que lançar aquele corpo, de tal forma que ele descreva essa trajetória, que é uma parábola, e não volte mais. Porém, ele chega num ponto fora do campo, que a gente chama de infinito, parado, né? Sem energia cinética e sem energia potencial. Aí outras formas, né, mais comuns, na verdade existem, isso aqui pode agora mudar, aparecer de várias formas, é até difícil falar todas, mas outra forma comum é a gente calcular essa velocidade também em função do campo gravitacional no ponto que o corpo está sendo lançado, que a gente consegue calcular fazendo Gmm sobre D ao quadrado, né, a mais comum. Ali, ó, tem um Gmm sobre D, percebeu? Para virar D ao quadrado, basta eu multiplicar por D embaixo, fazer aqui fora, ó, multiplica por D em cima e multiplica por D embaixo, aí virou D ao quadrado embaixo, percebeu? Então a gente pode escrever essa velocidade também como raiz quadrada de 2 vezes G vezes D. Que daí vai ficar, né, embaixo D ao quadrado, esse D aqui em cima, Gm por D ao quadrado, Gzinho, campo gravitacional no ponto de lançamento, vezes D. Essa também é outra forma que aparece bastante para essa velocidade, que é chamada de velocidade de escape. A partir do momento que temos, então, a velocidade para a órbita 1 e a velocidade para a órbita 3, a gente consegue calcular, as outras órbitas passa a ser uma questão de comparação. Então, voltando no desenho inicial, esse satélite está sendo lançado com essa velocidade V0, né, a uma distância d do centro do planeta. Se esse satélite for lançado exatamente com a velocidade igual a 1, que você acabou de aprender a calcular, ele vai descrever a órbita 1, que é circular. Já se esse satélite for lançado com a velocidade igual a 3, que você também acabou de aprender a como calcula, esse satélite passa a descrever a órbita 3, que é uma parábola. Já se a velocidade de lançamento V0 for maior do que V1 ou menor do que V3, ele passa a descrever a órbita 2, que é elíptica, que são as órbitas elípticas, ó. Já se a velocidade de lançamento dele for maior do que a V3, aí ele vai descrever a órbita 4, né? Que é uma órbita hiperbólica, uma hipérbole. E não se esqueça que tanto a órbita 3 como a órbita 4 são chamadas órbitas de escape, ou seja, o satélite vai embora e não volta mais. Ele não fica preso no campo gravitacional desse planeta. A diferença entre as duas é que na órbita 3, ele sai do campo gravitacional e para. Então ele fica parado, imagina, no espaço. Já a órbita 4 não. Como ele sai com uma energia cinética maior, ele sai do campo gravitacional e vai embora mesmo. Como se eu quisesse tirar o satélite, por exemplo, do sistema solar. E se a velocidade de lançamento for menor do que a velocidade 1 para a órbita circular? Aí temos duas possibilidades. A primeira é se o V0, a velocidade de lançamento, for igual a 0. Então imagina eu igualar isso aqui a 0. Ó.
E aí eu tenho a força-peso. Esse corpo está dentro do campo gravitacional criado por esse planeta. Quando a velocidade inicial é zero e tem a força-peso, se você lembrar, né, lá da parte de lançamento de projéteis, esse corpo vai descrever uma queda livre. Ele despenca, né, ele cai aqui, ó, em queda livre. Inclusive aqui, ó, já respondendo também perguntas, por isso que todo corpo, para se manter em órbita, ele não pode parar. Porque se ele para, a força-peso puxa, ele cai em queda livre. Já se ele tem a velocidade, a força-peso funciona como resultante, como força centrípeta, aí a força-peso, ao invés de fazer ele cair em queda livre, promove a curva. Por isso que a Lua não pode parar ao redor da Terra. Por isso que satélites ou, né, estação internacional ou a Terra ao redor do Sol não pode parar, porque se parar a força gravitacional puxa, ele cai em queda livre. Já se a velocidade inicial de lançamento for menor do que V1, V1 é a velocidade para a órbita circular, né? Aí ele descreve um lançamento horizontal. Lá da parte de lançamento de projéteis, né, ele vai ter um lançamento horizontal, ou seja, ele até descreve uma curva, né, ele vai descrever uma curva, mas ele cai na Terra, ele faz isso, ó, como um lançamento horizontal de projétil, né? Aí essa trajetória, que é a trajetória do lançamento horizontal, é uma parábola. Concluo, se eu tenho um corpo, um satélite em trajetória circular, com V1, e ele por algum motivo diminui a velocidade, ele cai no planeta, ó, que ele não vai ter a velocidade suficiente para se manter na trajetória circular. Uma curiosidade que conseguimos entender agora é porque nos lançamentos, né, de foguetes, satélites, eles descrevem uma curva, ó, como essa da fotografia. A intenção da curva é fazer com que o foguete ou satélite chegue exatamente nesse ponto aqui, por exemplo, ó, que foi previamente calculado com a velocidade desejada. Imagina, né, esse satélite, esse foguete, vamos supor ele sendo lançado daqui, ó. Então ele tem que descrever uma curva no ar, né, ele tem que descrever essa curva no ar, ó, de tal forma que ele atinge exatamente esse ponto nessa distância com essa velocidade. E é essa a dificuldade tecnológica. A dificuldade para lançamento de satélite foguete não é o cálculo é fácil, como você acabou de ver. Calcular, né, a altura, a velocidade, mas é conseguir executar isso. Aí quando vai lançar satélites, né, de foguetes, a hora que chega exatamente nesse ponto, geralmente o satélite fica na frente do foguete, aí simplesmente o foguete solta o satélite fora da atmosfera já, né? Aí por inércia o satélite continua com a velocidade que tinha o foguete, né, que ele tinha, e aí entra em órbita ou vai para outro planeta. Legal? Espero que você tenha curtido essa aula, particularmente é um assunto que eu adoro. Não esqueça de acompanhar o curso assistindo todas as aulas. Um abraço e até a próxima.